Estamos de volta com a Crítica na TV. Acusado de causar lesões corporais e deixar sequelas em várias pacientes que passaram por cirurgias plásticas, o ex-médico Carlos Cury Mancilha prestou hoje novos depoimentos à Justiça. E a repórter Tamires Cler traz todos os detalhes para a gente, todas as informações ao vivo. Olá, Tamires, muito boa noite para você. Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos. Pois é, o ex-médico chegou por volta das 10h30 lá no Fórum Enoque Reis e só saiu de lá por volta do 12h30. No processo que ele foi ser ouvido hoje pela juíza Eurinete Tribuzzi, da 11ª Vara Criminal, ele responde por lesão corporal. A vítima, inclusive, desse processo, deu uma entrevista para uma equipe de reportagem aqui da TV A Crítica e ela contou o drama que é a vida dela hoje, depois de ter passado pela cirurgia em novembro de 2011 com o Jorge Cury. Hoje ela toma uma série de remédios. Ela também teve que tirar o ovário, o útero e passa por um tratamento psicológico. Ao todo, o Jorge Cury, ele responde a 16 processos, tanto na vara criminal quanto também na área civil. Ele deve retornar ao Fórum Enoque Reis ao longo dessa semana para responder, inclusive, sobre outros processos. Um dos processos que ele responde, inclusive, é em relação à morte de uma das pacientes dele. Nós tentamos entrar em contato com a defesa de Jorge Cury, mas o advogado não atendeu as nossas ligações, Nayandra. Tá certo, Tamires. Muito obrigada pelas suas informações mais uma vez. Boa noite para você. E aqui no Amazonas, os pedidos de medida protetiva feitos por mulheres vítimas de violência doméstica dobraram em 2018. E uma nova lei federal promete apertar ainda mais o cerco contra os agressores que desobedecem às restrições impostas pela Justiça. Após 8 anos de relacionamento, agressões e ameaças, chegou o dia de denunciar o companheiro. No inquérito, a vítima também pede uma medida protetiva para tirar o agressor de casa e mantê-lo a pelo menos 300 metros de distância. Essa madrugada, essa última discussão, ele falou que se tivesse uma arma, me dava tiros e tal. Estava muito violento, Aí eu prefiro que ele se afaste para evitar, sei lá, umas futuras complicações, Em 2017, o Tribunal de Justiça do Amazonas recebeu mais de 4.000 pedidos de medida protetiva. Em 2018, a média mensal quase dobrou, de 343 para 640. Esses mecanismos de proteção são emitidos pelos juizados especializados no combate à violência doméstica. Segundo a juíza, basta um boletim de ocorrência para dar início ao pedido e a ordem judicial sai em até 4 dias. Aqui no Amazonas a gente tem trabalhado muito, os 2 juizados, para que o processo seja mais célere e para que elas acreditem no sistema de justiça, Elas têm o respaldo da lei, elas têm o respaldo do sistema de justiça, não há por que não denunciar, porque somente com a denúncia é que se rompe o ciclo de violência. Medidas protetivas podem incluir distanciamento do agressor, afastamento do lar, restrição de visita aos filhos e restituição de bens. Em caso de descumprimento, a vítima deve registrar um novo BO e esperar a Justiça decidir pela prisão preventiva do agressor. No início de março, o Senado aprovou uma nova lei que torna crime o descumprimento de medida protetiva. Com isso, o agressor pode ser preso em flagrante no momento em que desobedecer à ordem judicial. A nova lei ainda precisa ser sancionada pelo presidente e é bem vista pela titular da Delegacia da Mulher. Segundo ela, 1/3 das medidas protetivas são desobedecidas por causa da demora no processo de prisão dos agressores. Porque às vezes ele não comete crime nenhum, mas ele invade o cerco de 300 metros que estaria fixado, ele entra naquele cerco e não está nem aí. Ele vai no entorno da casa, ele vai no entorno do trabalho, deixando a vítima temerosa, mas não tem o que ser feito, a não ser a representação pela medida da prisão preventiva. E já nesse caso, não. Nesse caso, pode chamar a polícia militar ou a polícia civil que ele será preso em flagrante apenas pelo descumprimento da medida protetiva, que se tornará um crime.
E mais uma denúncia revela as péssimas condições do centro de zoonoses aqui de Manaus. A dona de um animal entrou com um processo na justiça depois de descobrir que o bicho havia sido costurado com barbante em uma cirurgia de castração. Quem vê Belinha assim saudável não imagina o sufoco que passou. Em agosto de 2016, ela foi castrada no Centro de Controle de Zoonoses. Ficou de repouso por alguns dias e começou a ter uma série de hemorragias. O sangue começou a passar pelos pontos externos e aí nós vimos que não era natural. E aí quando levamos ela na clínica, né, em emergência, a doutora constatou que ela tinha feito, que a sutura dela tinha sido feita com barbante. E aí ela precisou de uma transfusão de sangue e foi horrível pra gente quando a gente descobriu, porque ela quase morreu nesse processo, né? Segundo o laudo emitido por uma clínica veterinária particular, a musculatura estava aberta com sangramento intenso e afrouxamento dos vasos sanguíneos. Isso porque um fio usado para ligamento dos vasos tinha aparência semelhante à de um barbante. As fotos tiradas momentos depois da cirurgia reparadora mostram um suposto material usado para fazer os pontos cirúrgicos. Tentei marcar uma reunião com a diretora Márcia, tentei conversar, mas nunca havia disponibilidade para me atender. Eles nunca conseguiam, nunca tinha tempo, ela nunca estava disponível, ela nunca estava lá, então eu nunca tive uma resposta do CCZ do que aconteceu naquele dia. Se foi só ela que foi suturada com barbante, se teve outros animais, eu sempre quis saber se outras cadelas que também foram castradas ali tiveram o mesmo problema que eu nunca soube. Além de gastos financeiros que beiraram R$2.000, Anne não vai deixar esse caso cair no esquecimento. O processo ele já está correndo, na verdade, desde 2016, só que eu ainda não tive respostas também, né? Uma visita feita ao Centro de Zoonoses por vereadores de Manaus encontrou medicamentos vencidos desde 2014. Depois da denúncia, o atendimento na unidade foi suspenso. Bom, sobre essa denúncia que a gente acompanhou de ver na reportagem, nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelo Centro de Zoonoses, mas até o fechamento desta edição do A Crítica na TV, nós não tivemos resposta. E você, que não abre mão de começar o dia bem informado, não pode perder o Manhã no Ar desta terça-feira. Vamos aos destaques com ela, Adriane Diniz. Olá, boa noite, Nayandra. E você aí de casa que está acompanhando A Crítica na TV. Nessa terça-feira, aqui no Manhã no Ar, a gente tem um quadro Lição de Casa. E vamos falar de um assunto que todo mundo gosta, música, né? Eu particularmente adoro, sei que a Nayandra também, inclusive canta bastante. Agora, vocês sabiam que a musicalidade pode ser uma ferramenta de educação, pode ajudar na hora de educar os filhos? É isso mesmo, a gente vai te explicar como. Tem ainda as notícias da noite e madrugada, as informações do trânsito ao vivo e muito mais. Eu espero por vocês em bem cedinho, a partir das 6 horas. Até lá. Tchau, tchau. Valeu, Adriane. No próximo bloco você acompanha. Mais de 10.000 pessoas no Amazonas já saíram do programa Bolsa Família. E mais as notícias do futebol. Quem segue para a disputa das quartas de final da segunda fase do Barezão, hein? Agora na capital são 7h34. A gente volta já.